em primeiro lugar, achei muito interessante algumas coisas que algumas até nem confesso que não conhecia, como por exemplo aquela coisa da simulação das eleições nos países escandinavos e outras ideias. Mas talvez começando, bem, eu acho que o problema da abstenção e da participação em geral, como aliás todos os fenómenos sociais e políticos, têm múltiplas causas. Mas eu talvez começasse por dizer, e portanto temos sempre que utilizar, e também em termos das soluções, vários instrumentos e várias vias para solucionar isso, ou para pelo menos mitigar o aumento da abstenção e incrementar a participação. As causas são múltiplas e os instrumentos possíveis deverão também ser em várias frentes. De todo modo, eu gostava de começar por dizer, ainda antes mesmo da questão da competitividade e da clareza das alternativas, da polarização ideológica, etc., me parecem questões bastante importantes, e da importância das eleições e da importância do que está em jogo, que acho que são fatores de índole política que são muito importantes. Mas realmente há um crescimento transversal às democracias ocidentais, digamos assim, onde incluímos também os nossos parceiros da Europa Central e de Leste hoje em dia, quer dizer, o conceito de Ocidente hoje em dia já não é o mesmo que era no passado, mas de todo modo, digamos, as democracias da nossa área geocultural, sendo que as democracias no mundo se estão a contrair. Isso também é preciso não nos esquecermos disso. Ainda ontem foi apresentado online e na Alemanha, o Institute for Democracy and Electoral Assistance fez o seu Global State of Democracy e as notícias não são boas nesse domínio. Mas pronto, isso agora aqui é um desvio em relação ao nosso tema, mas portanto, há uma tendência geral para o aumento da abstenção e o declínio da participação. Do meu ponto de vista, isso tem a ver, em primeiro lugar, com e o facto de ser transversal aos vários países, o que significa que atinge países com diferentes formatos institucionais. Claro que há na ciência política e na prática dos países, há aquilo que nós chamamos o path dependence, os legados anteriores. Há países com uma tradição de grande participação, ativismo cívico, valorização da política, da democracia. Não por acaso este instituto está sediado em Estocolmo. Os escandinavos têm uma tradição de participação cívica e isto é uma instituição de filantropia de promoção da democracia no mundo. Fazem manuais, fazem conferências, fazem manuais que ajudam sobre campanhas, sobre como estimular a participação, sobre os sistemas eleitorais, etc. Portanto, há esses legados. Mas a verdade é que transversalmente, e nomeadamente na União Europeia, há uma tendência que não é completamente, não é linear, portanto há altos e baixos, por um lado, e por outro lado também há algumas diferenças entre países, que também têm a ver com legados anteriores. Mas de qualquer maneira há uma tendência geral, eu diria geral, para o aumento da abstenção e o declínio da participação. Do meu ponto de vista, e para nos focarmos na questão europeia, eu acho que isso tem a ver em larga medida com uma questão chamada, quer dizer, os eleitores percebem e isso de algum modo desmotiva-os, quer dizer, porque eles percebem que há uma transferência do locus do poder, da esfera doméstica, ou seja, dos países, que é onde a democracia na verdade funciona de forma mais efetiva. Mas a verdade é que há uma transferência de soberania e de poder para instituições, por exemplo, supranacionais, o caso da União Europeia, que estão longe de ter um pedigree democrático
exemplar, eu já falarei sobre isso, mas essa transferência de soberania significa que os representantes políticos ao nível nacional têm perdido poder e cada vez, portanto, de certa maneira, estão limitados na sua capacidade de representar os cidadãos, porque, por exemplo, podem estabelecer determinados compromissos com a cidadania, mas depois é preciso também, pelo menos, fazer uma barganha na esfera supranacional com outros governos e muitas vezes, e é por isso que é uma das razões que eu digo que a União Europeia tem muitas instituições e muitas regras de funcionamento que estão longe de ter um pedigree democrático, muitas vezes os representantes políticos nacionais, democraticamente eleitos, têm que ir negociar, despachar, obter autorizações de autoridades tecnocráticas. Lembremos o que os gregos disseram na era da Troika, não queremos falar com os representantes da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu e do FMI, quer dizer que são tecnocratas. E é verdade. E o mesmo acontece, nós quisermos fazer uma intervenção, claro que a razão, isso foi arquitetado e foi consensualizado, a razão é a questão da concorrência, que foi sacralizada na União Europeia, mas se quisermos fazer uma intervenção, por exemplo, como estamos a assistir na TAP, numa companhia nacional, porque isso supostamente viola as regras da concorrência, porque distorce a concorrência, mas com quem é que os representantes nacionais vão despachar? Com autoridades tecnocráticas, com a Direção-Geral da Concorrência, portanto, e tudo isto retira poder aos governantes nacionais, e as pessoas percebem isso. Aliás, porque é que a participação eleitoral, sem embargo, mais uma vez, de haver variações entre países e variações também entre diferentes conjunturas no mesmo país, portanto haver não ser uma evolução linear. Porquê é que as eleições para o Parlamento Europeu são as menos participadas de todas em todo o lado? Em todo o lado. Porque elas não contam para nada, basicamente, não contam para nada, mas o locus do poder, onde é que está o locus do poder na União Europeia? Está no Conselho e está no Executivo Europeu, que é a Comissão, e esse não sai do voto popular. Houve uma tentativa tímida de fazer uma conexão entre o voto para o Parlamento Europeu e a formação da Comissão, que se chamava o Presidente da Comissão tem que ser o cabeça de lista a uma das listas para o Parlamento Europeu. Essa regra, como sabem, foi subvertida com a eleição da senhora Ursula von der Leyen, que eu, aliás, que acho que é uma pessoa estimável e tem feito um bom lugar, devo dizer, não está em causa isso, mas foi um passo atrás, porque ela não foi cabeça de lista nenhuma. Mas, se vos querem que vos diga, não há alternância na União Europeia, não há, também não é fácil resolver este problema, porque é uma entidade muito grande, é difícil fazer maiorias, mas reparem, estivemos à beira de ter uma alternância no Executivo, que era uma formação de uma aliança socialistas, liberais e verdes que fazia maioria. Mas qual era o problema? É que há um ponto de veto chamado Conselho Europeu, e esse ponto de veto impôs a senhora Ursula von der Leyen, e depois os socialistas, quer dizer, pronto, fizeram os seus inputs, e os liberais, e lá arranjaram esta solução. Mas o que significa isto é o seguinte, é que não há alternância. Não há alternância, e as pessoas não veem que efeito é que aquele voto tem. Portanto, acho que as questões das eleições para o Parlamento Europeu são um caso paradigmático do problema que está em causa. O Parlamento Europeu nem sequer tem iniciativa legislativa, é dos parlamentos mais fracos, e naturalmente não é dali que sai o Executivo. Não é dali que sai o Executivo. Pronto, fez aquela coisa pequenina, já teve um passo atrás com a senhora Ursula von der Leyen, e assim estamos. E estas são razões estruturais de índole política, porque no fundo também é aquela questão da competição, da competitividade e da polarização. É alternativas quanto ao rumo da União Europeia e as pessoas sentirem que o seu voto tem implicações
na alteração da composição do poder político. Ora, as pessoas votam sucessivamente e reconduzem-se às grandes coligações. As grandes coligações são inimigas do estímulo à participação porque, desde logo, obscurecem a clareza das alternativas, porque põem as duas grandes forças políticas, digamos assim, conservadores e socialistas, sociais-democratas do outro lado, juntos, não é? Permanentemente. E isso acontece na União Europeia. Portanto, acho que esses são fatores políticos de peso transversais aos vários países e que estão por detrás, seja da baixa participação no Parlamento Europeu, seja da baixa participação a nível doméstico, por causa da perda de poder dos representantes domésticos, ao nível, por causa destes processos de integração supranacional, que também têm as suas virtudes, naturalmente. O problema é que nós avançamos, e aqui falo um bocadinho de soluções, nós avançamos muito pouco na democratização da própria União Europeia. Claro, há aquelas coisas das petições e disto e daquilo, há referendos ao nível europeu, nós nunca fizemos nenhum, mas na verdade nós temos representações imperfeitas, o Conselho tem um enorme poder, mas os governantes nacionais não são eleitos para, quer dizer, não é, quando os cidadãos votam para eleger os seus parlamentos, de onde se formam os governos, não estão a pensar que eles depois vão gerir o Conselho, e esse é um problema. E depois tem muitos pontos de veto, tem muitas autoridades tecnocráticas sem pedigree democrático, portanto é assim, chamar os bois pelos nomes, desde os bancos centrais europeus às autoridades disto e daquilo, quer dizer que são tecnocratas, e é com estas pessoas que os representantes políticos têm que despachar, ou seja, o seu poder é constrangido. A União Europeia, eu sou um europeísta, devo já dizer, quer dizer, mas temos que olhar isto com lucidez, enfrentar as coisas. Sou um europeísta crítico, digamos assim, acho que era preciso aprofundar a democracia ao nível da União Europeia. E isso é uma tarefa urgente, mas no fundo a própria União Europeia, ao estabelecer uma série de balizas para o tipo de políticas possíveis, e agora vai além das finanças públicas e dos déficits, também quer dizer o que é que a gente faz nas leis laborais, o que é que faz no salário mínimo, o que é que isto e o que é aquilo, e portanto isto naturalmente reduz o espaço das alternativas entre os partidos, porque no fundo ficam limitados, não, só pode fazer isto e aquilo, ou isto e mais isto, e portanto o espaço de competição fica limitado. Pronto, isto em termos nacionais, do big picture, eu penso que este é o big picture que está por detrás do que se passa na generalidade dos países. Naturalmente, como digo, há tradições diferentes, há legados diferentes e depois há soluções domésticas que também são mais e menos eficazes. Não há dúvida sobre isso. Também isto não é para defender o imobilismo e para dizer não, agora só podemos fazer quando mudarmos a União Europeia contra a democracia. Não é isso. Mas é perceber a raiz fundamental onde estão os problemas. Pronto, isso por um lado. Por outro lado, sobre as autárquicas, eu achei muito interessante esse estudo, que me parece que é um inquérito aos militantes socialistas da FAU, se não estou em erro, mas é interessante, e depois umas correlações sobre os perfis sociodemográficos e socioeconómicos das freguesias e os resultados finais. A ideia de que as pessoas votam mais nas eleições autárquicas porque há mais proximidade é um mito urbano que, quer dizer, agora ultimamente tem alguma base, mas se formos ver historicamente, as eleições autárquicas, tal como as presidenciais, eram as onde havia menos participação. Então isso é um mito, basta ver as estatísticas. Porquê? Porque as pessoas votam mais nas eleições que contam mais para o funcionamento do sistema político. E, de novo, por isso é que não votam para o Parlamento Europeu. É por isso. Ou então votam para mandar mensagens para os governos nacionais, votam com os pés, o que chamamos na gíria votar em protesto, esse tipo de coisas. Os pequenos partidos geralmente têm melhores resultados, os partidos de protesto também. Portanto, agora,
Tem havido em Portugal um aumento muito grande da abstenção, ou significativo, embora não seja linear, como disse a tua senhora deputada Edith Estrela, embora não seja linear, tem havido um aumento da abstenção. E ele, de algum modo, foi menos pronunciado nas autárquicas, e por isso as autárquicas hoje talvez estejam, em termos agregados nacionais, um bocadinho acima nos níveis de participação do que as presidenciais ou as legislativas. De qualquer maneira, eu tenho que acrescentar aqui um detalhe técnico, e o Paulo Godinho, que estava a fazer o doutoramento connosco, ia exatamente estudar este tema, mas depois, pronto, não interessa, suspendeu, digamos assim. Nós ansiamos, esperamos com muito ansiedade o seu regresso ao ISCTE para acabar o doutoramento em Ciência Política e estudar este assunto a fundo. Mas há um problema também nos registros eleitorais, não tenhamos dúvidas sobre isto. Como digo, isto são causas multifatoriais, isto é um problema que tem múltiplas causas, portanto é multifatorial, mas uma das causas chama-se censo eleitoral e inscrição automática. Porque nós não temos 10 milhões de eleitores, e depois temos. Reparem, há uma coisa, foi falado aqui que os eleitores têm que ser responsáveis. Os eleitores têm que ser responsáveis e os políticos têm que ser responsáveis, isso tudo é verdade. Mas há um princípio também fundamental na sistemática, na doutrina sobre as eleições e o governo representativo, liberal, demoliberal e representativo, que é o seguinte, é que os eleitores devem sofrer, não é sofrer entre aspas, sentir as consequências das suas escolhas. Ora, os emigrantes com E, que votam agora para o Presidente da República sem limite, portanto, quer dizer, é que para o Parlamento Nacional há 4 deputados, ponto, é um teto. Agora já nem há ligação à comunidade nacional, que era uma coisa, foi uma concessão que o Partido Socialista fez à direita, que aquilo era o cavalo de batalha da direita, sabemos porquê, mas que viola este princípio, que é as pessoas têm que conhecer os efeitos das suas escolhas. Ora, os emigrantes não conhecem porque eles vivem noutros países, e eles precisavam de direitos políticos lá para poderem escolher os destinos das suas vidas, enfim, portanto, essas pessoas agora estão todas nos cadernos, que nunca, quer dizer, não votavam, pois elas não querem, quer dizer, na verdade, a maior parte delas está mais preocupada com o seu dia-a-dia nos países onde vivem, e o que é normal, natural, e o que era desejável era que tivessem direitos políticos aí. Nós agora temos uma inflação no censo eleitoral, que inflaciona perversamente a abstenção em Portugal. Isto significa, nomeadamente, entre outras coisas, que como os referendos têm uma exigência de quórum para serem vinculativos, poder-se-á dar o caso de uma abstenção artificial, porque produzida em parte, eu não estou a dizer que não existe pessoas que não vão votar, não é isso. Isso significa que pode pôr em causa a questão da validade dos referendos, entre outras coisas. Pronto, eu acho que estas são as coisas do ponto de vista dos fatores políticos. A questão dos jovens, eu acho que a questão dos jovens tem que ser vista de dois pontos de vista. O efeito da menor participação dos jovens, eu ainda vou voltar aos fatores políticos, que há outras coisas que é importante dizer, que é a questão da clareza das alternativas e da polarização e da competitividade, tem que voltar aí. Mas sobre os jovens há o seguinte, o problema, se foram os jovens, geralmente estão menos integrados na sociedade, estão menos integrados, têm menos responsabilidades, não pagam impostos, quem paga impostos são os pais, estão a estudar, estão menos implicados, não têm família constituída, e portanto há um efeito de ciclo de vida na menor participação dos jovens, que é transversal a todos os países, sempre houve. Ou seja, se nós seguirmos os jovens ao longo do tempo, quando eles ficam adultos, eles geralmente começam a participar mais. Isso é uma hipótese, é a hipótese da explicação ciclo de vida.
Se houver um efeito geracional, ou seja, os jovens que estão a surgir agora, neste contexto de perda de poder das entidades democráticas domésticas perante a globalização, no fundo na Europa chama-se europeização. Isso significa que aí há um problema, porque então vamos ter cidadãos que vão permanecer estruturalmente menos participativos. É uma questão em debate e que precisa de um estudo aturado, não sou eu que vou agora aqui dizer o que é, só estou a apontar estas duas pistas. Antes de passar para finalizar, porque já devo estar a exceder o meu tempo, não sei o Rui que me diga, vou só falar aqui em alguns fatores políticos e depois na questão da educação. Bom, os fatores políticos eu acho que ainda há, e esses são ao nível doméstico, mas também eu dei alguns exemplos ao nível europeu, é a questão da polarização ideológica e da clareza das alternativas, quer dizer, claro que se houver muita polarização, no limite, aquela polarização que vimos nas eleições americanas, que não é só uma questão de polarização, aí uma diferenciação, que era quase que não havia acordo entre as regras do jogo e o que é a democracia, eram visões diferentes. Isso é um problema, não é? Tem que haver algum acordo sobre as regras fundamentais, não é? A polarização é uma coisa que deve ser doseada, se for muito pouca, não estimula a participação, se for demasiada, pode fazer colapsar o sistema democrático. Portanto, mas a clareza das alternativas e a polarização ideológica e, portanto, a política de alianças, com alternâncias entre a esquerda e a direita, por exemplo, entre um bloco à esquerda e um bloco à direita, é o que é mais desejável para haver uma clareza das alternativas. Claro que depois pode haver outros fatores que podem mitigar, mas digamos, a política da grande coligação desmotiva os eleitores e não basta, e os socialistas conhecem bem essa realidade, porque o SPD alemão, que viveu 3 mandatos consecutivos a fazer de partido de suporte dos conservadores alemães, quer dizer, está uma espécie quase em extinção, não é bem isso, agora estou a caricaturar, mas está em forte declínio, não é? Podíamos dar o exemplo dos sociais-democratas austríacos, tradicionalmente também tiveram esse problema, e depois surgem os partidos de protesto, a esquerda radical, a direita radical, com mais força, quanto mais, sobretudo estes mais populistas e radicais que vemos em alguns países. Portanto, a clareza das alternativas e uma política de alianças que estimule essa clareza, ou seja, que não aposte na política, como nós chamamos em Portugal, eu digo grande coligação, quer dizer Bloco Central, Centrão, e isso não tem que ser uma coligação formal como houve em 83 e 85. Pode ser quem é que passa os orçamentos, ou também não pode ser, o que também não pode ser, e essa eu acho que é uma das razões de descontentamento com o que estamos a viver aqui agora em Portugal, à quarta, à quinta e à sexta, passamos os orçamentos à esquerda, se for possível, se eles aceitarem todas as nossas propostas. Desculpem lá, eu ser politicamente incorreto. E depois ao sábado e ao domingo e à segunda, estamos sempre a negociar com o PSD. Isso é o que se chama, também na nossa gíria, acho que é uma imagem intuitiva, o governo pisca-pisca. O governo pisca-pisca é altamente desmobilizador, as pessoas percebem, as pessoas não são estúpidas, veem isso, e portanto, isso naturalmente desmobiliza, e depois foram dados sinais, agora que vou terminar mesmo, acho que a educação é uma coisa muito importante, nos meus tempos havia uma coisa chamada introdução à política, acho que devia também ser recuperada, os exemplos que a deputada Edith Estrela deu acho que são ótimos, mas eu acho que, por exemplo, foram tomadas várias medidas durante esta legislatura, que ora finda, que desmotivam a participação. O número de assinaturas para as petições irem a debate no plenário foi aumentado. E se não fosse o veto presidencial ainda tinha aumentado mais. Os debates europeus também foram reduzidos. A presença do Primeiro-Ministro no Parlamento para prestar contas, que era uma boa reforma que o Partido Socialista fez, de uma forma consensual entre todo o Parlamento e com avaliações. O António José Cruz escreveu um livro sobre isso, eu sou suspeito porque fui orientador do mestrado que ele fez com esse trabalho, mas ele tinha feito a reforma antes.
Isso também foi reduzido, portanto, isso são passos atrás, não são passos à frente. Pronto, por aqui me fica, peço imensa desculpa, já falei demais.